que está acontecendo no mercado americano com o lançamento de uma nova plataforma de inteligência artificial, né, a DeepSeek, que produziu uma correção profunda nas ações, especialmente ligadas ao setor de tecnologia, com uma queda de mais de 3% na Nasdaq, produzindo uma correção de $1 trilhão no valor dessas ações aqui nos Estados Unidos, né? Por que isso aconteceu? É o objetivo desse vídeo, eu explicarei para você. O primeiro aspecto interessante é olhar para o Brasil e ver como a esquerda brasileira opera como uma espécie de paquita aí do regime comunista chinês, né, da ditadura chinesa, e levando essa correção do mercado, essa surpresa com o lançamento de uma plataforma de tecnologia chinesa como uma vitória, né, do comunismo chinês sobre os imperialistas yankees. E está muito longe de ser isso. Nós vamos entender por quê. Em primeiro lugar, observe aí que nós temos na tela o gráfico da NVIDIA. A NVIDIA é a grande empresa por trás dessa revolução da inteligência artificial. Nós tivemos há algum tempo atrás o lançamento do ChatGPT, um serviço da empresa OpenAI, que foi um grande sucesso, atingiu 1 milhão de usuários em questão de poucas horas, né? Isso nunca tinha acontecido antes. E essa empresa, por ser aquela que constrói os chips que dão o poder de processamento às plataformas de inteligência artificial, e praticamente nós temos hoje todas as grandes empresas de tecnologia investindo em inteligência artificial, ela sofreu uma grande valorização, né? Se a gente olhar aí a NVIDIA algum tempo atrás, por exemplo, no início de 2023, a empresa tinha suas ações cotadas a $16, valia por volta de $200 bilhões, e teve essa alta frenética, chegando numa máxima de $150, chegando a ser a empresa mais valiosa do mundo com um valuation de 3 trilhões e meio de dólares. E essa queda da segunda-feira diminuiu esse valor em mais ou menos $500 bilhões. Então a empresa vale apenas hoje, né, 3 trilhões de dólares e já inicia alguma recuperação. Por que houve essa queda? Porque a empresa chinesa DeepSeek lançou o seu serviço, a sua plataforma de inteligência artificial, supostamente com investimento de apenas $5 milhões, se apresentando, né, como uma empresa que usa um número de chips muito menor do que as suas contrapartes americanas, e ela é open source, ou seja, como ela conseguiu fazer isso, em parte é algo aberto ao público. E há uma série de inovações que foram reconhecidas pelo setor de tecnologia aqui dos Estados Unidos, por uma série de analistas, por uma série de especialistas, como de fato revolucionárias, que aumentam a eficiência desses chips. O Elon Musk veio ao público questionar, né, o número de chips que eles utilizaram e por que há essa limitação do uso de chips pelos chineses. Porque durante a administração Biden, o governo americano limitou a exportação dos melhores chips da NVIDIA justamente para garantir uma vantagem competitiva às empresas de tecnologia americanas, inclusive uma vantagem militar, porque há aplicações militares da inteligência artificial, obviamente, né? Então isso faz com que os chineses tenham uma desvantagem, em tese tenham menos acesso a esses chips. Se bem que, segundo uma matéria do Wall Street Journal, há uma série de formas do governo chinês conseguir burlar essas limitações. A própria NVIDIA construiu no passado um chip que ficou muito parecido e que não feria a lei, né, que impedia esse repasse, e aparentemente a DeepSeek comprou vários desses chips. Além disso, há a possibilidade desses modelos terem acesso ao poder computacional à distância, né, através de cloud computing. Mas enfim, o fato é que a empresa ofereceu uma inovação para o mercado que requer menos chips para alcançar o mesmo resultado. Ora, se você precisa de menos chips para alcançar o mesmo resultado, a empresa que vende esses chips, em tese, né, potencialmente venderá menos chips. E isso faz com que o fluxo de caixa futuro dela seja menor do que o mercado imaginava, e isso gera então essa correção. Só que muitos analistas já chamam a atenção para um eventual exagero do mercado. Porque mesmo que seja mais eficiente, isso não muda o fato que essa tecnologia é uma tecnologia que será dominante nos próximos vários anos. E o fato de você ser mais eficiente não leva à conclusão que você precisará menos chips. Leva à conclusão que você poderá produzir ainda mais, né, inovação, ainda mais poder de processamento com menos recursos
mas isso não quer dizer que a empresa que hoje tem uma espécie de hegemonia nesse mercado vai vender menos, pelo menos essa é a interpretação de muitos analistas, né? E de fato o mercado parece estar percebendo isso e a Nvidia hoje já sobe mais de 5%. Eu mesmo, mais cedo, comprei um pouquinho de Nvidia aproveitando essa correção. Há uns outros analistas mais pessimistas com esse mercado, dizendo que a própria euforia com a inteligência artificial seria exagerada como um todo e produziria uma espécie de correção, como foi o estouro da bolha.com. Quando surgiram as primeiras empresas de internet, houve um grande frenesi, uma grande bolha especulativa. Essa bolha furou na virada do milênio, mas de fato, posteriormente, aquele hype se comprovou verdadeiro, porque hoje basicamente tudo na nossa vida gira em torno da internet, não é mesmo? Mas muitas vezes o mercado exagera num primeiro momento e acaba pagando muito caro por tecnologias disruptivas. Isso foi assim em vários momentos, desde a época das ferrovias lá na Inglaterra, passando por outras situações. Ninguém esquece da bolha do Japão. O Japão iria dominar o mundo, o Japão estava comprando tudo nos Estados Unidos, muito parecido com a China nos últimos anos. Mas enfim, essa é a situação de mercado e este foi o impacto da nova tecnologia chinesa que mostrou que essa guerra fria, que está baseada aí numa espécie de nova corrida à lua, que seria a inteligência artificial, não vai ser tão fácil assim para os americanos quanto parecia num primeiro momento. Mas ainda há uma vantagem gigantesca dos Estados Unidos em relação à China, porque para você escalar esse serviço, você precisa ter acesso aos chips e esses chips ainda estão sob domínio americano, apesar dessa sinalização de capacidade de inovação da China. Além disso, um aspecto que não pode ser deixado de lado é o fato desse serviço ser controlado indiretamente, já ficou evidente isso, pelo Partido Comunista Chinês. Se você colocar lá no DeepSeek a pergunta do que aconteceu em 1989, lá na Praça da Paz Celestial, o sistema, e eu mesmo fiz esse teste, vai retornar dizendo que não pode falar sobre isso, porque houve a repressão violenta, a morte de centenas de manifestantes, de estudantes chineses que buscavam mais democracia. Então vários temas sensíveis ao regime serão censurados. E esse ainda é o grande diferencial, principalmente dos Estados Unidos, do Ocidente em geral, em relação à China. A China tem um potencial humano muito grande, vários PhDs, número gigantesco de pesquisadores, de pessoas extremamente capazes, mas tem a restrição do modelo ditatorial comunista que abafa um pouco essa capacidade de inovação. Gera menos incentivo para as pessoas inovarem, para as pessoas enriquecerem, porque o Partido Comunista mantém o poder com mão de ferro e define se você pode ou não ser um sucesso e você vai ter que operar sob as diretrizes do partido. Enquanto o modelo ocidental é um modelo aberto que gera um nível muito maior de incentivo, uma capacidade muito maior, inclusive, de concorrência, produzindo um estímulo maior para a inovação e para a produção de riqueza. E isso, por enquanto, não mudou. Então, se a China efetivamente quisesse entrar num processo de alcançar o mesmo nível de desenvolvimento, até mesmo de enriquecimento, porque a gente não pode esquecer que o PIB médio chinês ainda é muito baixo em relação ao resto do Ocidente, deveria adotar um modelo politicamente aberto, mas não é o caso, não é o que a gente está vendo. Então, há sempre essa limitação. Esse é o cenário e vamos aguardar os próximos capítulos dessa nova corrida à Lua, que prometem trazer novidades como trouxe durante a semana. Mas não acredito muito nesse exagero dos chineses estarem à frente dos americanos nessa corrida. Por enquanto, está longe de acontecer.